Eu mantenho meu pedido de vista. O PL 1748/2022 propõe a instituição do piso salarial nacional de médico veterinário e zootecnista. Votamos pela aprovação do PL 1748/2022. Presidente, eu quero pedir vista e justificar minha vista, dizendo que existe uma onda dentro desse parlamento em relação a pisos salariais nacionais, sem que sejam criadas as condições materiais para que esses pisos sejam pagos. Como um setor que movimenta bilhões de reais consegue normalizar um médico veterinário trabalhando por 12 horas por R$200? Sou Pablo Henrique, médico veterinário e militante estadual pelo movimento Lutvet. E eu estava acompanhando a discussão sobre o piso salarial da medicina veterinária quando Kim Kataguiri usou aquele argumento clássico que a gente escuta o tempo todo. Mas como é que vai pagar o piso? Não existe condições para isso. Vai acabar com o empresário. Então eu fiquei pensando numa coisa. Condição para quem? Porque falam disso como se o dinheiro surgisse do nada. Como se fosse aparecer um caminhão de dinheiro dentro da clínica. Mas, espera aí. Fiquei me perguntando, quem é que gera esse valor? Não é o médico veterinário? Não é o médico veterinário que faz atendimento? Não é o médico veterinário que faz o plantão de 12, 13, 14 horas, 18 horas? Não é o veterinário que interna o paciente? Não é o veterinário que está na correria de emergência? Não é o veterinário que está cuidando da produção animal, que coloca o alimento na mesa do trabalhador? Não é o veterinário que está na pesquisa diariamente? Não é o veterinário que trabalha com a saúde pública, com zoonoses, com a saúde única. É ele que assume a responsabilidade técnica. É ele que responde o processo. É ele que assume o risco. É ele que carrega a pressão psicológica desse trabalho. Então eu realmente não consigo entender essa lógica. Por que a discussão nunca começa perguntando quanto do valor produzido retorna para o trabalhador? Ele começa perguntando quanto o empregador consegue manter. Percebe a inversão? Porque ninguém aqui está dizendo que a clínica não tem custo. Tem toda uma estrutura inteira que mantém a clínica funcionando. Que ela é a nossa base material para a gente exercer a nossa profissão. Mas tem uma coisa estranha acontecendo. Poucos falam sobre isso. Que o setor pet cresce há anos. O Brasil tem um dos maiores mercados pet do mundo. Ele movimenta bilhões e ainda continua crescendo. Mas ao mesmo tempo, você encontra um veterinário fazendo plantão de 12, 14, 20 horas por R$200. E ainda a gente tem que abrir CNPJ. A gente paga contador. A gente não tem férias. A gente não tem 13º. Sem FGTS. Sem INSS. Sem estabilidade. Então a pergunta continua de pé. Se o setor cresce cada vez mais, por que tantos profissionais continuam relatando a precarização, falando sobre seus salários baixos, condições insalubres para trabalho? Talvez a pergunta nunca tenha sido, não existem condições para pagar o profissional. Talvez a pergunta tenha que ser, condições existem. A questão é, quanto estão dispostos a devolver para quem produz essa riqueza um salário digno?